E aí turma, aqui é Daniel Bagdavid do Sem Mais Desculpas e da Já Fui de Bike e eu gostaria de falar para vocês hoje sobre segurança pública para quem pedala de uma forma muito prática. Eu vou colocar aqui a minha realidade, as coisas que eu faço normalmente na rua para me manter seguro do ponto de vista de segurança pública. O que eu estou falando com isso? Prevenção contra assalto, contra roubo, as coisas que eu faço para me sentir seguro realmente quando eu estou pedalando ou quando eu deixo minha bicicleta em algum lugar. Então eu queria começar falando para vocês sobre uma história. Algum de vocês já precisou dar manutenção na bicicleta na rua, em horários que não são muito convencionais, tipo de noite, depois das 10 da noite, ou de manhã bem cedinho, com o dia clareando? É complicado, gente. A gente, enquanto está pedalando, a gente se sente muito seguro, mas à medida que você realmente precisa parar a bicicleta, você se sente muito vulnerável quando você está ali concentrado, fazendo um reparo na bicicleta e não pode prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor, e também porque você não pode tomar uma atitude rápida, você não pode sair dali simplesmente e largar tudo, né? Suas ferramentas espalhadas, suas coisas. Eu estava vindo uma vez de Simões Filho e eu percebi que a minha roda de trás estava baixando. Essa roda de trás, ela não baixou totalmente, então eu conseguia pedalar, mas eu sentia já que a bicicleta estava com o pneu furado. E quando eu olhei para trás, eu vi que vinha pouco distante algumas pessoas de bicicleta também. Essas pessoas estavam longe, eram 3, e eu pensei, eu estou no meio da estrada, eu estou sozinho e tenho que parar para trocar essa câmera. Pela minha experiência, eu levaria no máximo 10 minutos para trocar essa câmera, se eu fizesse com tranquilidade suficiente para me concentrar ali, né, e trocar, mas eu fiquei com medo. Primeiro, de eu me atrapalhar, de eu fazer mal feito, de eu acabar furando a câmera que eu estava colocando no lugar, preocupado com o que estava ao meu redor. E eu não queria que aquelas pessoas se aproximassem de mim. Eu já estava me sentindo vulnerável pelo que eu imaginava que pudesse acontecer. Vai que eu estou ali com a bicicleta desmontada, com o pneu fora, com ferramenta na mão, e aquelas pessoas me abordam para começar a conversar, para começar a perguntar alguma coisa, já iam me deixar com medo, mesmo se eles oferecessem ajuda, né? Então, uma pessoa que, sabe, já pedalava há tanto tempo, que fui pedalando tranquilamente para Simões Filho encontrar o pessoal, nem pensei em problema de segurança pública, não me senti inseguro em momento nenhum na ida, fiz trilha, pedalei dentro do mato, não tive medo de me perder lá dentro, nada disso. Na volta estava vindo tranquilo para casa, uma coisa que eu não estava esperando aconteceu, um furo, e foi o suficiente para eu me transformar totalmente numa pessoa que estava ali acuado de medo. O que foi que eu fiz? Eu desci da bicicleta, saquei minha bomba de emergência, aquela bomba pequena que demora para você encher um pneu, botei no pito, enchi, olhando para as pessoas que vinham, né, na minha direção, e quando aquelas pessoas estavam chegando perto, eu guardava a bomba, sentava na bicicleta e começava a pedalar para me afastar. Quando eu sentava no banco, eu botava mais peso na roda de trás, a roda murchava mais rápido. Sabe o que eu fiz? Comecei a pedalar em pé. Gente, o que é que o medo não faz com a gente? Eu comecei a pedalar em pé, e fui pedalando em pé por quilômetros, até eu conseguir entrar num condomínio. Já estava voltando ali pela Aeroporto, chegando próximo ali do shopping, do Salvador Norte Shopping, tem um condomínio ali antes, eu entrei nesse condomínio, e aí eu me senti seguro, me senti totalmente diferente, né, do eu anterior, e consegui relaxado fazer o reparo, botei tudo no lugar. E à medida que eu já estava com a bicicleta ok, saí para pedalar, eu voltei a me sentir tranquilo, voltei a me sentir seguro, porque eu tinha autonomia e confiava, né, na minha capacidade de me movimentar, de me locomover e me livrar de certas situações. Então essa história vai servir para vocês lembrarem que é necessário confiar na manutenção da bicicleta de vocês. Uma pessoa me perguntou uma vez, Daniel, qual horário que você prefere pedalar? Eu amo pedalar a partir de 11 da noite, mas Daniel, não é perigoso? Eu não acho. 11 da noite, meia-noite, às vezes eu saio 3h30 da manhã para pedalar. Eu me sinto muito tranquilo porque a rua está deserta, não tem nada, não tem ninguém. Mas isso porque eu estou pedalando, eu estou em movimento. Imagine 1h30 da manhã, eu estar pedalando, voltando para casa e me pegar com um problema desse, né, de pneu furado. Então um simples pneu furado, ele já transforma a gente completamente, já deixa a gente transtornado. Então quais são as coisas que você deve levar em conta na sua bicicleta? Você precisa de uma solução antifuro. Pode ser uma fita antifuro, pode ser um líquido selante. Quem tiver dúvida sobre isso, dá uma pesquisada. Eu posso fazer um vídeo depois também mostrando essas soluções. Você precisa ter certeza que sua bicicleta está com tudo regulado direitinho, que você consegue trocar as marchas, que você consegue usar o freio. E
você pode checar essas coisas antes de sair para pedalar. Você pode ter algumas ferramentas com você, você pode ter uma câmera reserva, mas na verdade o que importa realmente é você estar sempre consciente de que a bicicleta é confiável, certo? Esse aí é um ponto. Outro ponto importante é o seguinte: às vezes, eu estou falando aqui para pessoas que podem morar em outra cidade, então vou explicar um pouquinho a realidade aqui de Salvador. A gente pedala em locais que são muito tranquilos, são muito seguros, mas tem alguns trechos, né, daquele percurso que a gente vai fazer que passa por trás de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aqui no bairro de Amaralina uma ciclovia que ela passa por trás de um conjunto habitacional e sai do outro lado. A vista é bonita, você vai pela beira da praia, mas você fica ali um pouco escondido. E tem por trás do Aeroclube também, tem vários pontos aqui em Salvador que são assim, as quadras da Boca do Rio. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu imagino um caminho é se eu tenho uma alternativa para ir por locais melhor iluminados e mais movimentados. Esse é um princípio básico da segurança pública. Quanto mais movimentado, quanto mais exposto, quanto mais pessoas estão vendo o que está acontecendo, menos risco de assalto, menos risco de um furto, menos risco de ser agredido. Então, se você for escolher um lugar para prender a sua bicicleta enquanto você vai resolver alguma coisa, coloque ela exposta, num lugar que realmente as pessoas estejam vendo. Evite colocar em lugares escondidos, até porque naquele momento ali que você vai pegar a bicicleta, você fica vulnerável junto com a bicicleta. E se alguém quiser realmente furtar aquela bicicleta, vai ficar mais fácil num lugar escondido. Às vezes a gente esconde tanto a bicicleta, né, e não sabe que está tornando a situação pior quando a gente faz isso, tá? Uma outra questão é a seguinte: além de eu evitar passar por locais onde eu fique mais oculto, mais escondido, mais confinado, eu também evito ir e voltar pelo mesmo lugar. Então, se todos os dias eu uso a bicicleta todos os dias como meio de transporte, se todos os dias eu saio de casa e saio da minha casa e vou até um determinado ponto, que é o local onde eu trabalho, eu evito ir todos os dias no mesmo horário pelo mesmo lugar e da mesma forma na volta. Então eu vario. Aqui em Salvador eu posso pegar orla, eu posso pegar uma avenida de vale, tem alguns caminhos que eu posso fazer. Então eu costumo evitar também fazer isso sempre no mesmo horário. Então eu tenho uma rotina, eu tenho uma agenda que me ajuda nisso, né? Minhas aulas são marcadas de acordo com a disponibilidade dos alunos, então tem dias que eu preciso ir mais cedo, tem dias que eu preciso ir mais tarde. Na volta, a mesma coisa. Então evite circular pelo mesmo local, no mesmo horário, todos os dias. Uma outra questão importante é a seguinte: se você sai de um ponto A para um ponto B, tenha em mente o caminho que você vai fazer, faça todos os preparativos que você precisa antes. Você vai ajustar a altura do banco, você vai limpar o óculos, você vai encher um pouco o pneu, faça antes. Por quê? A partir do momento que você se coloca na rua, você deve seguir olhando para frente, com o semblante e com a certeza para onde você vai. As pessoas têm que olhar para você e perceber, olha, essa pessoa sabe para onde está indo. Uma coisa que torna você mais vulnerável é a sua atitude. Se você está na rua, aí sem saber se vai para um lado, sem saber se vai para o outro, com cara de, sabe, de perdido ali, para fazer alguma coisa, quem está ali, o oportunista, né, ele vai ver ali uma oportunidade realmente. Isso já aconteceu com pessoas que eu conheço aqui na cidade, tá? Quando eu encontro alguém que eu não conheço, se essa pessoa vem na minha direção, se essa pessoa tenta falar comigo, tenta me abordar, eu mudo de caminho, antes mesmo de chegar nela. Então eu estou pedalando aqui, mas eu estou olhando lá para frente. É claro que eu olho para trás também, para ver se vem carro e tal, mas eu estou sempre ligado nas coisas que estão acontecendo. E esses dias eu estava saindo aqui de casa, era um horário assim bem cedinho, tinha algumas pessoas no ponto de ônibus, eu estava inclusive fazendo um vídeo no celular enquanto eu pedalava para o Instagram, eu estava fazendo uma live, ou melhor, eu estava fazendo um story, e eu percebi que enquanto eu estava filmando, alguém do ponto de ônibus que estava com uma bicicleta me gritou, mas ele não chamou meu nome, eu também não o reconheci, mas ele pediu ajuda. Ele disse: "Ô velho, por favor, para aqui para me ajudar e tal." Eu simplesmente fingi que não ouvi. Isso pode parecer horrível, mas gente, é uma questão de segurança. Eu não conheço aquela pessoa, não sei qual é a intenção dela, por que ela está me chamando? É um local que eu passo sempre, eu posso estar avisado ali. Então eu passei direto e ainda ouvi ele gritar de longe assim: "Pô, você não vai parar não?" Fui-me embora. Eu sinto muito se é alguém realmente conhecido, eu sinto muito se é alguém que estava precisando de ajuda, mas nesses casos realmente eu não paro. Eu costumo até mudar de lado da rua. Se eu estou pedalando pelo bordo direito da rua e eu vejo uma aglomeração, algumas pessoas, principalmente se aquelas pessoas olham para mim de longe, eu
olho para o trânsito, se estiver tranquilo, eu atravesso a rua, vou para o outro lado, passo pelo outro lado. Se essas pessoas atravessarem a rua também, eu volto, procuro outro caminho. Então já aconteceu isso algumas vezes. E outra coisa, se você se encontrar numa situação que você vê que não tem mais como fazer isso, está muito em cima, não dá mais para desviar, não dá mais para voltar, não pare. Aperte o passo e passe, vá embora. Eu, passando por um local aqui em Salvador que não é um local tão perigoso assim, mas assim, se você for olhar as estatísticas, eu estou muito ligado nessa questão de números aqui, uma grande quantidade de roubos de celular, de óculos, de câmera digital, de bicicleta também, acontece nesse ponto específico. Eu estava subindo uma ladeira, né, a gente já fica mais vulnerável quando está subindo a ladeira, e eu não percebi de longe duas pessoas que estavam atrás de um poste. Isso é um comportamento que a gente desconfia, né? Duas pessoas atrás de um poste. Quando eu fui chegando perto, que eu vi, não dava mais para desviar, vinha carro do meu lado subindo a ladeira, não dava mais para voltar. Ao invés de parar, o que eu fiz? Eu levantei, comecei a pedalar em pé, um deles saiu de trás do poste, veio para frente da bicicleta, eu continuei na direção dele. Fingi que não estava vendo, que não estava sabendo o que estava acontecendo, comecei a apitar forte, peguei o apito, comecei a apitar forte, mandar ele sair da frente, me fiz de maluco, mas me fiz totalmente de louco. Mandei ele sair da frente, se ele ficasse, eu ia passar por cima dele. Quando eu cheguei perto dele, eu dei uma desviada, obviamente para não ficar ao alcance, né, para ele não segurar no guidão ou segurar em mim. Dei uma pequena desviada, passei e fui embora. Quando eu olhei para trás, os dois estavam com cara de bobo. Eu realmente não sei o que é que eles queriam, mas eu não fico para saber, certo? Então, esses aí são alguns cuidados dos mais básicos que eu acho que todo mundo deve ter quando está pedalando na rua. Ah, Daniel, mas você fala isso porque você é homem. E se for mulher? Babi estava reclamando há pouco tempo atrás do seguinte: ela sai aqui semanalmente para me encontrar no local de treino, ela vai pedalando sozinha 13 km até lá, e numa dessas ela falou comigo o seguinte: olha, Daniel, poxa, quando eu estou pedalando com você na rua ou com um grupo maior é mais fácil, porque os carros respeitam mais, mas quando eu estou sozinha, os caras passam muito perto, tiram muito fino, eu estou com medo já de ir pedalando. Eu disse: Babi, você olha para trás? Ela: não. Eu disse: pois é, faça o seguinte, você não tem retrovisor na sua bicicleta, eu acho que retrovisor não funciona tão bem também. Dá uma olhadinha para trás, treine isso para não desequilibrar, e quando o carro estiver chegando perto, você vai escutar, olha para trás, tira uma mão do guidão, sinaliza para o cara, tenha atitude, mas mande ele se afastar. Olhe para trás, mande ele se afastar, seja firme e agradeça, tá? Agradeça mesmo antes dele fazer. Ela chegou para mim e disse: Daniel, parece mágica. Eu olhava para trás, o cara estava realmente atrás de mim, eu sentia que ele ia tirar aquela fina. Quando eu olhava no olho dele, que eu mandava ele se afastar, que eu agradecia, o cara se afastava. Então, a pessoa é tirada, né, da sua zona ali de conforto, ela é tirada do anonimato, ela também se assusta com a sua atitude e ela tende a agir de uma maneira diferente. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás e eu fiquei muito surpreso com o resultado. Era só para mulheres. O que é que fazia elas se sentirem mais vulneráveis? Eu tinha certeza que a resposta ia ser o medo de assalto. E as mulheres responderam que o que mais incomodava elas era o assédio. Então eu fiquei surpreso. Então as mulheres não têm medo de pedalar em Salvador por causa da questão de segurança pública. Algumas têm, mas assim, era gritante a diferença. A grande maioria falava realmente da questão que uma coisa que poderia fazer elas pararem de pedalar era realmente o assédio. Uma coisa que a gente precisa é ter a certeza, quando a gente está pedalando, que rua, no trânsito, não é lugar de se resolver nenhum tipo de problema. Então, às vezes a gente perde a cabeça, às vezes o sangue sobe, você quer dizer um desaforo, você até faz um gesto no trânsito. Eu também passo por isso, eu também sou humano, eu também sinto todas essas coisas. Mas é bom sempre lembrar que quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando também da possibilidade de uma violência, né, no trânsito, de um atentado, de uma troca de tiros, de uma agressão realmente. Então, a melhor atitude quando você está ali em cima de uma bicicleta no trânsito é lembrar que você é o elo mais fraco de toda aquela cadeia, que você é o que está mais vulnerável. Então, às vezes é melhor a gente engolir um sapo, às vezes é melhor a gente, sabe, manter a calma e pensar uma coisa que é fato. Nem tudo gira em torno da nossa própria vida. As pessoas que estão ali no trânsito nem nos conhecem, não necessariamente vão estar fazendo algo contra a nós pessoalmente. Então, por que levar para o lado pessoal? Eu tenho uma escolha. Ou eu vou pensar: poxa, por que esse cara fez isso comigo? Eu vou ficar enfurecido?
e vou perder de repente muito mais do que alguns minutos de paz. Eu posso ter um desentendimento no trânsito, realmente a pessoa está com a arma na mão, que é o veículo, né? Às vezes está até armada realmente com arma de fogo, com arma branca, mas eu estou falando do próprio veículo. Mas eu posso também pensar no seguinte, eu posso pensar numa coisa que é fato. Nossa, mas que cara irresponsável, ele vai acabar causando um acidente no trânsito, deixa eu me afastar dele. Na verdade, isso é fato, gente, o problema está com ele não te conhece e ele não fez nada contra você pessoalmente. Então, tomar para si, naquele momento que você está pedalando, é muito ruim. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aqui quem vos fala é Daniel Bagdavid do Sem Mais Desculpas. Já fui de bike!